Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vem com a Mirna. Isso mesmo, decidimos trazer para você conteúdos de qualidade com espaço ainda maior, né, do que nós temos no nosso outro trabalho, que é na Band. Agora nós vamos começar com apresentações. Estou aqui com o Vitor Ramon. E aí, Mirna? Idealizador, fundador e totalmente envolvido com o canal Homeostase Mental, ligado ao fisiculturismo maranhense. Prazer te receber. Prazer todo meu. Estamos também aqui com o Dr. Jorge Baldez, fisioterapeuta e osteopata, responsável por várias situações ligadas à Mirna e também a vários pacientes que têm situações com dores na coluna, porque a especialidade dele é exatamente essa. Dores e tratamentos de coluna. Dr. Baldez, prazer receber o senhor. Tudo bem, Mirna? Obrigado pelo convite, é um prazer. Gente, o bate-papo hoje vai ser um bate-papo bem leve, bem solto, para que vocês se conectem a esse assunto de qualidade e também a tudo que envolve esse nosso novo trabalho. Podcast é algo, né, Vitor, que está em muita ascensão, as pessoas estão trabalhando dessa forma por conta de um espaço maior para que a gente possa conversar, não é isso? É isso mesmo, mas à vontade, né? A gente pode falar sem muita formalidade, pode dar risada, pode tirar onda e falando do que a gente gosta, né? E o bate-papo hoje é sobre saúde, viu, gente? Vamos começar falando com o Dr. Jorge Baldez. Antes de qualquer coisa, eu sou muito grata por você ter vindo até aqui, por ter dado certo essa nossa conexão. Para quem não sabe, o Dr. Jorge Baldez é especialista em coluna. Você que está precisando não pode deixar de se conectar com ele. Vai estar disponível todas as mídias sociais para você ter acesso a ele aqui. E fique à vontade, se apresente, faça o público conhecer o seu melhor. Vamos lá, meu nome é Jorge Baldez, eu sou fisioterapeuta osteopata, já trabalho há algum tempo, né, com coluna, dor músculo-esquelética, e é sempre um prazer estar divulgando boa ciência por aí, condutas baseadas em evidência, né, porque tanto carecem de informações de qualidade, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, tão obscuro cientificamente falando, e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. E é importante nós conversarmos sobre esse assunto, porque, Baldez, a gente vai entrar melhor nesse assunto no decorrer do podcast, mas é importante eu falar que eu passei por um processo de reabilitação de coluna, só que ficou muito claro para mim a necessidade que existe de nós termos um fisioterapeuta como, assim, nos acompanhando no decorrer da vida. Se eu tivesse esse conhecimento específico sobre essa necessidade, talvez eu não tivesse chegado a um nível tão grande de dor. Então, assim, eu queria muito que as pessoas tivessem contato com você, mas que entendessem a necessidade que existe dentro do teu acompanhamento na vida esportiva, na vida até de quem é sedentário, até de pessoas que sentem uma dorzinha ou outra na coluna e menosprezam essas dores, né, Baldez? O fisioterapeuta é um dos profissionais do movimento, né? É o profissional que ele previne, diagnostica, trata as disfunções do movimento humano. E ele, quando é ligado às práticas baseadas em evidência, às diretrizes científicas, né, tende a somar na saúde da população, na saúde funcional da população. Isso se traduz como diminuição do afastamento do trabalho, absenteísmo, presenteísmo. E isso, se a gente for ver nas estatísticas, tem um impacto socioeconômico enorme na conta de um país, né? Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos gastam anualmente 100 bilhões de dólares com tratamento de coluna. Então, e essas disfunções só aumentam, né? Tem uma crise de opioides por lá. E o que a gente quer evitar é que isso chegue aqui no Brasil também. E o fisioterapeuta, ele também é um dos responsáveis, um dos profissionais responsáveis por isso, né? Então, é nosso trabalho de formiguinha, que a gente vai junto com o profissional da educação física, com o nutricionista, com o médico, fazendo com que nossa população seja mais funcional e saudável possível. E para quem não sabe, você tem uma frase que eu amo. Coluna precisa de movimento, Vitor. Eu cheguei lá com uma crise absurda no consultório dele, com muito medo, né? E aí, diante dessa situação que eu estava vivendo, ele falou: Amanda, calma, nós vamos reabilitar a sua coluna. Sim. E você vai recuperar o seu movimento normal. Imagina, eu que sou uma atleta de não tão alta performance, mas trabalho a questão do meu músculo, né? Na questão do meu físico, da minha saúde, e eu simplesmente ficar prostrada numa cama, com medo, com uma situação que eu nunca tinha vivido, e ele olhar pra mim e falou: calma, vai dar tudo certo. Então, assim, ele tem um amor. O que foi que causou isso mesmo? Eu tive uma lesão que foi construída no decorrer da minha vida e eu não sabia disso. Por isso que eu gosto de falar da questão da fisioterapia preventiva. Porque quando eu fiz os exames, né, eu fiz vários exames de imagem, exames de laboratório, para poder realmente atestar o que tinha causado isso,
Os médicos que me acompanharam, eles exatamente falaram isso: Amanda, essa lesão você não construiu agora por conta de exercícios físicos errados. Você veio trazendo uma construção de uma lesão e você não sabia. Ela estava silenciosa e em um determinado momento ela veio à tona. Né? Então, assim, prontamente, Dr. Jorge Baldeja, nós já estávamos trabalhando juntos, né? Sim. Porque a gente estava acompanhando uma aparentemente lombalgia que estava sendo construída, mas os exames de imagem, né, constataram algo que ele já tinha identificado com sintomas que eu tinha, né? Então, em cima dessa questão de construção de sintomas, a avaliação dele foi primordial para fechar o diagnóstico, porque os exames de imagem vieram depois de 2 meses, né, doutor? Na verdade, o exame de imagem ele é o padrão ouro para você avaliar a coluna, né? Mas o que acontece é que ele tem que ter um critério para ser bem solicitado, certo? Quais são esses critérios? Se o paciente ele não melhora dessa dor na coluna em até 6 semanas, se esse paciente ele tem um dano neurológico progressivo, que é alteração de força, alteração de sensibilidade, pé caído, né, anestesia em cela, que a gente chama que é a alteração da sensibilidade na região íntima, são alterações, são sinais de gravidade de doenças da coluna que devem realmente aí ser encaminhados para um colega ortopedista, certo? Só que o que a gente vê? São ressonâncias mal solicitadas. Então o paciente tem dor na coluna, ressonância. E o que acontece? Muitas das vezes essa hérnia discal, esse abaulamento, essa protusão, ela já está lá a partir dos 20 anos de idade. E aí essa ressonância, quando ela é mal pedida, ela diminui a percepção de saúde da coluna da gente. Faz o paciente catastrofizar e já pensar o seguinte: eu não vou me movimentar, eu não vou treinar, eu não vou fazer minha atividade de vida diária, eu não vou dobrar o tronco, porque eu tenho hérnia discal, sendo que a hérnia já estava lá há muito tempo. E o que é a hérnia? É um processo de envelhecimento fisiológico da coluna. Natural. É um cabelo branco na coluna. Se a gente for ver E por que tanto medo de hérnia quando fala em hérnia? Medo. Na verdade, devido a um processo de saúde, um processo biomédico de ensino em saúde, ou seja, de dor igual lesão. Então achou-se que... Eu aprendi assim, outros profissionais aprendemos assim, que a hérnia era uma lesão, quando na verdade hoje se você pega de 100 pacientes, 90 vão ter hérnia e não vão ter dor, vão ser assintomáticos. É igual a gastrite, né? E aí assim, hoje a gente sabe que dor não é igual a lesão, lesão não é igual a dor. Quando você pede essa ressonância nuclear magnética e ela é mal solicitada, aí o paciente ele entra em um processo de catastrofização. Até cinesiofobia, que é o pavor de movimentar e sentir dor. E aí é o seguinte, agora a gente está falando de hérnia, né? Agora a gente vai falar sobre dor lombar. 85% da população mundial vai ter dor lombar em algum episódio da vida. Só que é um sintoma. É um sintoma doloroso, que como se fosse uma enxaqueca, como se fosse uma dorsalgia, uma dor nas costas, totalmente benigno. Tem uma alta recorrência, até 60% em um ano, e aí o fisioterapeuta, os profissionais de saúde devem educar esse paciente para continuar se movimentando, para continuar. E alguns vão ter maior gravidade, vão travar, vão fazer uma ciatalgia, que é aquela dor radicular, que é aquela perda de sensibilidade, perda de força na perna. A Mirna chegou com esse quadro desse jeito, então o que o senhor fez? Primeiro recebe o paciente como se fosse qualquer dor, antes de dizer que é um grave problema. Na verdade, você tem que fazer uma triagem diagnóstica, né? Essa triagem diagnóstica, você vai avaliar o paciente, como estão os reflexos dele, como é que está a força, vai fazer alguns testes para saber que estrutura realmente está disparando dor, para saber se aquilo tem gravidade ou não, porque você tem que fazer um critério de elegibilidade. Aquele paciente é para mim, aquele paciente é para uma urgência ortopédica, para fazer uma descompressão da coluna, ou esse paciente é para fazer um autotratamento em casa. Entendi. Então tem que passar por isso. A Amanda, ela chegou travada com uma dor radicular, com uma ciatalgia, o ciático dela realmente inflamado. Nesse momento, primeiro você tem que acalmar o paciente. Porque o cérebro do paciente está hipersensível. E eu cheguei muito nervosa. Ele está com medo às vezes de dobrar o tronco. Então você tem que primeiro tirar a carga axial da coluna, perguntar para ele qual a postura que mais alivia. Carga axial? A carga axial é aquela carga que a gente está em pé. Quando a coluna está recebendo mais gravidade. Carga. A própria gravidade. Aí tem 3 cargas, né? A gravidade, o peso do corpo e a força de reação ao solo. E aí a gente tira essa carga axial, deixa o paciente deitado, vê se aquilo alivia a dor e pergunta se aquela dor alivia. Se ela aliviar, é uma dor mecânica.
Se for uma dor mecânica, Que ruim, né? melhora com exercício. O E prognóstico como foi é que ela bom. chegou? Como foi que tu chegou, Mirna? Eu cheguei numa cadeira de rodas. Chorando um pouquinho, né? Na verdade, eu tinha ido no consultório mais ou menos uns 10 dias antes É. dessa crise. Tem no Instagram um vídeo nos rios, você chegando em cadeira de rodas e Sim, sai sim, eu andando olhei. já, né? Mas o processo não é tão fácil assim, né? E o choque que eu tomei foi exatamente eu ter tomado, tipo assim, a situação aconteceu muito sério no domingo, né? Eu vinha construindo uma dor no decorrer da semana que ela ia aumentando. Eu tava com a minha rotina normal e não tinha aquela história de sobrecargas na musculação, não. Rotina normal, treino normal, né? O treino estava até moderado, eu sempre treinei com alta intensidade e estava moderado. Foi no momento de moderação que a dor veio. Enfim, no domingo, nessa sequência da semana, eu passei muito mal, baixei a emergência e na emergência eu tomei todas as medicações analgésicas fortes possíveis. Eu fui pra morfina, então assim... Pode isso. Né? Pode porque, assim, realmente esse modelo ainda não está tão preparado para um paciente com esse quadro, né? Vocês pegam nos Estados Unidos, tem um fisioterapeuta na urgência e emergência e quando ele é capacitado para tal, isso diminui custo. Isso diminui o custo de exame mal solicitado. O exame ele deve ser solicitado, mas ele deve ser solicitado para, por exemplo, pacientes que têm sinal de neoplasia, de câncer, de infecção, de trauma. E isso diminui o overdiagnose, que a gente chama, que é o excesso de diagnóstico. O cara já sai, por exemplo, de uma urgência e emergência achando que ele tem uma hérnia discal, um baulamento, um sequestro. Nunca mais eu vou treinar na minha vida. Já imaginou? E tem uma coisa muito séria nisso que o senhor falou. Quando a gente fala de emergência, por a gente não ter um profissional na área de fisioterapia, no atendimento emergencial, isso é uma situação, sei lá, do nosso país, um exemplo, vou colocar assim. Mas a gente acaba sendo atendido por um clínico geral, por exemplo. Ele vai medicar a dor. Ele não vai avaliar o nível de dor, onde exatamente dói. Isso é um trabalho que seria feito por vocês. Então, isso eles vão fazer uma forma genérica de analgesia. Né? Então, assim, a gente quer que a dor passe. A gente precisa que a dor seja combatida. E eu te falo com toda certeza, Vitor. Eu tomei várias medicações, eu fiquei quase 3 horas, quase 4 horas tomando medicações, soro e tudo. Ele falou comigo 11 da noite, eu tinha tomado medicação desde 7 da noite e eu tinha melhorado 25% da dor com tanta medicação. Então, comprovadamente, meu problema não era inflamatório, era mais mecânico do que inflamatório, foi o que ele constatou. Quando você vai, sabe? Desculpa te interromper, quando você vai avaliar a dor na coluna, você precisa entender se ela é mecânica ou, como a Amanda está falando, inflamatória. Se ela for mecânica, ela em algum movimento ela vai ter uma preferência de direção que vai aliviar o sintoma desse paciente. Se ela for uma dor inflamatória, não vai ter movimento que alivie, nem tirar, por exemplo, a carga axial. Credo. Ela vai doer de qualquer forma, certo? Aí, meu amigo, é anti-inflamatório, analgésico, 3 a 5 dias de repouso. E aí o repouso é importante falar, até o repouso tem que ser bem prescrito. Porque se você deixa esse paciente, tira realmente ele da sua atividade totalmente, você vai ficar de repouso 15, 20, 30 dias. Você vai estar ajudando a cronificar o quadro do paciente. Ele vai entrar com uma dor lombar crônica. É um processo que merece atenção. Nessa pandemia de Covid aí, a gente teve uma segunda pandemia por trás, um paciente com dor na costa. Aquele paciente que já estava aí... Que informação que já estava treinando, estava ok, de alta... Parou de treinar, ficou só em casa, home office, às vezes o mobiliário não é muito adequado, não movimenta a coluna adequadamente de horário dentro de casa. Aí o paciente ele entra em crise de dor. A segunda pandemia, dor nas costas. É isso. Né? E aí o impacto disso, imagina. A longo prazo. A longo prazo, socioeconomicamente falando. Muita gente. Isso compromete... Eu costumo falar com o Dr. Jorge Baldez nos nossos bate-papos em off, né? Porque ele é meu médico, né? Ele hoje é responsável por eu estar aqui sentada bem. Sim. Claro, eu pratiquei todos os exercícios, eu fiz tudo conforme o senhor prescreveu no protocolo. Mas eu devo muito à sua visão amorosa, carinhosa com seus pacientes antes de tudo e o seu profissionalismo, né? Por conta de informações técnicas muito minuciosas que ele passava. E ele faz questão de explicar com muito detalhe o porquê daquele exercício. Isso é importante. É verdade, porque assim, você pensa o seguinte, a gente está num sistema, né, ainda muito... que um só profissional da saúde ele determina as coisas, né? E a única forma que o fisioterapeuta tem de ter fé pública
é com evidência científica. Então eu, como fisioterapeuta, eu preciso dispor das melhores diretrizes para tranquilizar o meu paciente e outra, ter adesão. Não adianta, por exemplo, eu não te mostrar por uma evidência científica, dizer, está acontecendo isso contigo, a regra de predição que pode acontecer é isso, no teu caso, e isso não vai facilitar a aliança terapêutica entre nós dois, ou seja, você não vai acreditar no que eu estou falando, porque outro profissional pode ter dito ao contrário. Então, você tem que partir desse princípio. Já tem isso, né? E eu quero abrir uma aspas bem aí nisso que o senhor acabou de falar, que o senhor falou, o paciente não vai acreditar no que eu falo. Imagina a situação, você está acamada, porque eu passei 15 dias num sofá. Eu não deitava na posição fetal, eu não conseguia deitar numa posição que a gente dorme comumente. Sim. Não conseguia. Então eu fiquei num formato mesmo, assim, como se fosse rede, sabe? 15 dias, apavorada com aquela dor. E pra andar? Para ir ao banheiro, fazer necessidades básicas, eu precisava de ajuda. De madrugada, eu precisava de ajuda para levantar do sofá. Então imagina você estar numa situação dessa, você está com sua vida normal, entre aspas, e do nada, a gente vai colocar do nada, porque essa situação ela se projeta na tua vida quando você menos espera, né? Então do nada. E aí você se vê na necessidade de ter ajuda de todo mundo. Então você já tem toda essa questão psicológica na tua mente e o medo, porque quando fala de coluna, eu vou perder o movimento, eu não vou recuperar. Você só pensa no pior. Imagina se você não tiver um profissional que te faça confiar no protocolo. Não, espera aí, esse exercício, você precisa confiar no teu profissional. E essa visão que o Baldez passa, essa confiabilidade é incrível, porque eu falei assim, doutor Jorge, o senhor falou, eu faço. Fechei os olhos e segui. Então, assim, eu passei, quando eu cheguei na cadeira de rodas na segunda-feira, no dia seguinte da emergência, que ele falou assim, eu cheguei chorando, né? Eu falei assim, doutor Jorge, pelo amor de Deus, eu chorava muito. Ele, Amanda, calma. Vem cá, você consegue andar? Eu não consigo andar e tal. Ele, calma, me dá sua mão. Então, assim, você precisa confiar no profissional. Afinal de contas, o senhor estudou tantos anos, o senhor tem tantas especializações na área de coluna, sabe? Gente, eu preciso muito que vocês realmente sintam o que eu senti, sabe? Quê? Não, que isso também, né? A confiabilidade. A confiabilidade, não a dor na coluna, né? Sinta o que eu senti A confiabilidade. Eu imagino a menina incrível. chegando, ela já é acelerada. cara. Imagina ela desesperada de dor. Meu Deus do céu, deve ter sido um... Cara, a gente tem um questionário, né? Que chama-se Oswestry, né? Esse Oswestry, ele mede a capacidade funcional do paciente em crise de dor na coluna lombar. Especificamente assim? Especificamente assim. Então, você vai estar lá com o paciente, ele vai preencher durante a avaliação, uma avaliação que demora no mínimo aí 1h30, 2 horas, depende do primeiro atendimento. Para preencher? Não, a avaliação completa. O questionário, 10 minutinhos, né, rapidinho. E aí a gente mede esse questionário em capacidade funcional. E a da Amanda estava uma incapacidade moderada, estava com muita dor. E aí realmente esse é o retrato do que ela fala. Você vê as suas funções básicas sendo transferidas para outras pessoas. E isso faz com que o disparo de dor aumente. Porque a dor não é só por conta de algo biológico, tecidual. A dor ela é disparada por questões psicológicas, emocionais. Então, realmente... O sofrimento é maior, né? Torna o sofrimento, muitas vezes, cruciante, né? Então, tratar esse perfil de paciente com dor, paciente travado, exige muita calma, né? Não pode ser com pressa, você não pode atender com horário para sair. Então, realmente... É isso ou é urgência? A urgência, muitas das vezes, o cara já foi, né? Dependendo do quadro, precisa de um acompanhamento psicológico? Com certeza. Acho que a dor na coluna ela é multifatorial. Não adianta só falar que é algo mecânico, né? Principalmente hoje a dor que ela tem aspectos psicológicos e sociais. Então, existem pacientes que têm dor na coluna que não tem nenhum achado incidental no exame de imagem. Aí você vai explicar o quê? Vai já dizer que o paciente está somatizando? E como é isso? A dor lombar é um sintoma, né? Não precisa ter uma hérnia, um abaulamento, uma protusão para ele ter dor, né? Ele tem dor na coluna, é um sintoma que pode aparecer em qualquer pessoa. 85% da população mundial vai ter um episódio de dor na vida. Mas tem uma causa, né? Tem uma causa, a gente chama de dor lombar inespecífica, e ela é multifatorial. Pode ser causas por genética, atividade física, excesso de atividade, falta de atividade física. A postura, antigamente achava-se que a postura errada era o problema, né? Mas alguns estudos bem contundentes de que postura e lesão e dor não conversam entre si. Ou seja,
Uma postura ruim não causa dor e uma postura boa não evita dor na coluna. O que a recomendação é que você deve estar mudando de postura frequentemente. Olha, mais uma informação nova. Vai mudando, acha uma postura mais confortável e muda. E aí a dor lombar é o seguinte, aspectos psicológicos e sociais podem estar envolvidos, seja relação com o patrão, com o sócio, com o empregado, tudo pode disparar um histórico, sintoma. né, do paciente. É porque é o seguinte, o cérebro ele trabalha, a dor no cérebro é como se fosse um alarme de incêndio, né? E esse alarme ele é mediado por neurotransmissores e neuropeptídeos. Alguns neurotransmissores deixam o cérebro mais agitado, outros neurotransmissores deixam o cérebro mais tranquilão. E aí, dependendo do estímulo, do tipo de vida da pessoa, esse cérebro vai estar mais impregnado com neurotransmissores excitatórios ou inibitórios, e isso pode predispor ou não, essa pessoa pode ter dor, inclusive dor crônica. Então, o estilo de vida varia muito. Então, a ciência ainda não sabe dizer porque algumas pessoas podem ter dor crônica, outras não, mas sabe-se que a dor crônica e ansiedade, depressão e sintomas psicoemocionais estão de mão dada, cara. A fisioterapia é uma ciência nova? Relativamente nova. Se a gente comparar com outras ciências da área da saúde, sim. A fisioterapia é uma ciência que foi aí chancelada como profissão da área da saúde efetivamente na crise de pólio por volta de 1960. Que aí década de 60. Bem aí, cara. Para um historiador, isso aí foi ontem, né? Realmente. E aí a profissão ela foi se moldando basicamente como um carro em movimento, né? E aí foi sendo construída, chancelada e hoje nós temos conselhos federais, regionais bem definidos. Aqui o CREFITO 16, né? Que regulamenta a nossa profissão. Tem 15 especialidades aí, né? Cada uma mais diferente da outra, cada uma mais bonita do que a outra. E aí a saúde funcional é nossa prerrogativa, né? E falar sobre osteopatia, Dr. Jorge Baldez. A osteopatia entrou na minha vida de uma forma assim muito complicada, né? Eu fui treinado para ser intensivista, né? Eu fui intensivista. O que é o intensivista? É o fisioterapeuta que fica na UTI. Então eu já fui de urgência, já fui de emergência, trabalhei em hospitais, grandes hospitais da rede privada daqui, hospitais do estado, né? E aí chegou aquela coisa de que, bom, eu preciso trabalhar e eu preciso construir algo meu também, né? E aí veio aquela coisa empreendedora. Boa. Né? Boa. E aí eu não entendia muito bem, não estava muito ainda hoje tão efervescente como tá, né? Qual a idade na época? Uns 22, 23 anos, né? E aí você imagina um moleque que acabou de se formar, 22, 23 anos, a família, meu Deus, o meu filho tá lá no hospital tal, meu Deus, isso é um sonho. Então eu passei muito novo para lá, né? Boa. Desde o 5º período eu ia para o hospital universitário acompanhar os grandes nomes aqui da fisioterapia, da terapia intensiva. E de repente eu, quero sair. Com 2 meses de hospital. É coisa de quem tá à frente mesmo, de quem Aí, cara, mas aí foi difícil, né? Claro. Foi muito difícil, fiquei em busca dessa recolocação de especialidade, não sabia o que eu queria. E aí eu voltei para dentro de clínica, de consultório, foi que aí surgiu essa especialidade, a osteopatia. E aí vai fazer já quase uns 8 anos, 10 anos de formado, uns 8 anos aí de caminhada, né? E o mercado? Bom, o mercado, eu cheguei no momento que ainda tinham poucos colegas osteopatas, né? Ainda tinham poucos. Hoje tem bem mais. Então, hoje o fisioterapeuta osteopata ele precisa fazer a fisioterapia, depois fazer, dependendo da escola, né, 2, 3, 5 anos de osteopatia, né, para efetivamente fazer uma prova de título, para ser fisioterapeuta osteopata e aí efetivamente começar a carreira. Buscando conhecimento todo tempo, não pode parar. O mercado realmente torna-se cada vez mais competitivo, tem que buscar novidades fora, não tem jeito não. Isso aí. Ouvindo você falar aqui, eu estou tentando analisar uma coisa. Interessante a minha análise, assim. Você falou que você se formou e foi logo ser intensivista. Quando a gente fala de fisioterapeuta e intensivista em hospital, é um negócio absurdamente amplo, né? A atuação. Da onde veio coluna?
Pois é. Tua paixão por Eu coluna, comecei na coluna, efetivamente, porque o osteopata, a maior demanda do osteopata é coluna, né? O osteopata, ele trata basicamente todos o sistema musculoesquelético. Só que na minha caminhada, eu comecei a delimitar, né? Por que coluna? Coluna é algo mecanicista, né? Algo mecânico, algo biomecânico, mas também algo que também envolve aspectos psicossociais, ou seja, você precisa ter tem um curso que eu fiz em Brasília chamado Terapia Cognitivo Funcional. Então, lá no hands-on no curso, o cara tratando coluna, conversando, né? Um fisioterapeuta conversando, lógico, dando comandos, né? Melhorando a função daquele paciente. Então, assim, é uma especialidade muito difícil, como qualquer outra, mas que me encantou, né? Trabalhar com um paciente com dor. Eu consigo hoje dar um tratamento dentro do meu consultório. O meu paciente hoje ele não espera para ser atendido. Ele tem um atendimento que acho que a gente chama de filosofia do atendimento, né? Ele não é interrompido durante o meu atendimento. Ele é atendido com todo o conforto. Eu não atendo ele com pressa. Eu atendo poucas pessoas durante o dia, para que eu consiga dar um atendimento. Ou seja, você já está com dor, para você ter que esperar, para você não ter que ser interrompido, para alguém ter que te incomodar. Então, assim, hoje meu consultório é silencioso, uma coisa mais que eu consiga desenvolver o meu trabalho. Então, e ainda em busca de melhorias, sempre, né? Porque foi ótimo, então, a experiência no público. Foi ótimo, cara, porque eu acho que o bacana é você tentar, independente de qualquer coisa, dar uma dignidade para aquela pessoa. E eu sinto muita falta de atender no SUS. E aí é uma luta minha de talvez levar o osteo pro atendimento no SUS, porque isso diminui custo, diminui filas de hospital, diminui, né? Então, porque não tem ainda? Não tem. Ainda, aqui, pelo menos em São Luís, ainda não tem, né? Mas dá uma dignidade, dá um modelo de atendimento que eu consiga dar no meu consultório. Estou prestes a conseguir. Opa! Vai dar certo. Sabe uma coisa que é interessante nisso que você acabou de falar, Baldez? Quando a gente fala de dor na coluna, as pessoas elas tendem a se acostumar. Eu acho isso incrível. Não, eu tenho uma dorzinha aqui, mas mais nada. Porque às vezes ela não tem acesso a um profissional de qualidade, às vezes porque ela está na fila do SUS e espera muito tempo. Então ela acaba se distanciando de um profissional realmente que vai tratar e vai dar uma qualidade de vida melhor para ela, porque ela não tem esse acesso. E quando a gente fala disso que você acabou de citar, entra exatamente nesse assunto, né? Da pessoa ter acesso a você, de você poder contribuir um pouco mais. Isso é muito o Baldez. Ele fala muito sobre isso, né? E que bom seria que o atendimento que eu tive contigo poderia ser mais acessível para todos num hospital ortopédico daqui. Por que não? Por que o hospital ortopédico não tem esse atendimento? É dignidade, é qualidade de vida. Eu lembro como eu estava e eu lembro como eu estou agora, quase 100 dias pós-lesão. Sabe? Então, assim, as pessoas elas preferem, eu até acredito que elas não optam por se acostumar com a dor, mas às vezes fica sendo a única alternativa, né? Então, assim, elas não têm o conhecimento, não tem o profissional que cuide, então ela se adapta com aquela dor e acha normal. E não é, dor a gente sabe que... E aí tem também outra moeda, tem outros fatores, né? Tem aquele paciente que ele também quer se afastar por conta de uma dor na coluna. E aí ele me procura achando que eu vou reforçar isso de... Não, você não pode fazer mais nada porque você tem dor na coluna. Ah, olha, interessante. E aí a minha pegada é completamente outra, né? Bom, se tu tem condições, tem capacidade funcional, não tem nenhuma doença severa da coluna vertebral, vamos tratar. Vamos tratar, no momento certo você vai estar de alta, vai para um profissional de educação física, vai terminar o teu tratamento. Eu acho que... Será que esse é o maior? Esse é o não, maior, né? Não. Qual é o maior número de casos? Os que evitam? Os que evitam. Não, na verdade, o maior número de casos são aquelas pessoas que realmente querem voltar a ter uma vida normal. Isso é bom. Claro. Mas aí é aquela coisa, né? O tratamento da coluna ele passa por uma vida saudável. E nem todo mundo quer fazer exercício. Né? Esse é o grande problema da nossa população. Né? Eu lembro. Vamos mudar isso aí, a gente vai conversar depois. Eu lembro que nas nossas conversas ele sempre falava assim: Amanda, que bom que você tem
hábitos saudáveis, né? Você se alimenta bem, você não tem uma quantidade acentuada de gordura no teu corpo, é mais fácil da gente conseguir reverter mais rapidamente. Ainda bem que você bebe água, que você é uma pessoa que consome água de maneira correta e tudo. Tá shapeada, mina. Estamos melhorando. Eu estava... inclusive, uma informação aqui que eu ainda não compartilhei adendo, né? com ele. Aqui. O que livrou a gente, doutor, da gente ter uma lesão ainda pior foi o fortalecimento do meu abdômen na época da lesão. Uhum. E o meu quadríceps, eu estava na minha melhor versão. Então, isso contradiz que a musculação nos traz problema de coluna. Ela me ajudou nesse processo, Valdez. Acho que o exercício físico é uma das coisas que mais foi o maior ganho aí dos últimos tempos, cara. Porque assim, ainda você observa postagem no Instagram não recomendando o exercício para o paciente que tem dor na coluna. Lógico, tem que passar por uma avaliação. Sim. Né? Não vai ter dor na coluna, não sai fazendo qualquer tipo de exercício aí, porque vai dar merda, né? Até, a gente tem regras de predição clínica na fisioterapia até para saber quando o paciente tem que agachar. Certo? E aí, assim, o exercício, cara, ele assim, dentro de 4 a 8 semanas ele libera opioide endógeno, que é uma substância analgésica no nosso corpo. Só que tem que ser a base de muita informação para o paciente ele fazer exercício com dor. Imagina, tô com dor, vou fazer exercício. Então tem que ser... eu te digo o que eu sentia? Eu me tremia inteiro fazendo musculação com dor. Porque ele dizia, Amanda, você não pode ultrapassar o seu limite, a dor, você consegue mensurar a sua dor. Então, doutor Jorge, eu vou sentir dor na musculação? Vai. Só que a sua dor vai ser diferente. Ela vai ser regressiva, você vai sentir melhor a cada treino. E foi isso que aconteceu. O tratamento da Amanda, ela iniciou com exercícios de horário. Ela tinha que fazer exercícios a cada 2 horas. Só aliviava quando tinha que dormir, porque o exercício é um regulador. Perdão, o sono é um regulador. Né? Então, exercícios de horário que eu ia prescrevendo de 2 em 2 horas, 4 em 4 horas, 8 em 8, 12 em 12, depois uma vez por dia. Em tempo real? Em tempo real, certo? Porque é o exercício que alivia, centraliza aquela dor dela, ou seja, ela está com uma dor no ciático, a dor tem que ir subindo até ficar em faixa localizada na coluna, e é o exercício que faz isso. Então é o seguinte, além disso, segunda fase de controle motor da Amanda, ela teve que fortalecer o abdômen, que uma pequena parcela da população precisa de fortalecimento do core. Sim. Não são todos os pacientes com dor na coluna que precisam. Agora, quem vai dizer isso? As regras de predição clínica na fisioterapia. A avaliação do fisioterapeuta nada mais do que vai estratificar aquele paciente que precisa de exercício, do que paciente que precisa de educação em dor. Então você vai pegar aquele paciente com um grupo de sinal sintoma e vai definir o que ele precisa naquele momento. Cara, o exercício é a única forma de você prevenir a dor na coluna. Ele coloca opioides endógenos no teu organismo dentro de 4 a 8 semanas. Ou seja, você já vai, se você já tem uma dor, ela já vai diminuir, porque ela vai estar dando serotonina, endorfina, encefalina. E isso é hormonal, né? Não está sendo o músculo especificamente a hipertrofia. Na verdade, está falando da síntese de hormônios. Isso, a gente também está falando do mecanismo supressor descendente na medula que coloca esses neurotransmissores inibitórios para rodar no nosso organismo. E fazer exercício pode causar dor na coluna? Em excesso, sim. Principalmente se esse paciente ele já tiver uma predisposição, se esse paciente ele tiver aí um excesso de carga que a coluna não esteja preparado. E aí tu vai me perguntar, bom, mas se o paciente usar cinta? Cara, as evidências para cinta... polêmico. As evidências para cinta lombar em academia não tem evidência. Não tem evidência, né? O que você pode fazer é uma progressão de carga. Tomar cuidado com isso. Isso é mais seguro. É o mais seguro. Pega o teu sistema musculoesquelético, se acostumar com aquela carga. Boa. Aí dá um tempo para ele se acostumar, 20%, aumenta de sobrecarga, depois 20%, vai se acostumando. E só que é difícil, não né? É o que a gente vê na não academia. É o que a gente vê na academia. É porque a gente vai querendo exigir um estímulo maior no músculo e às vezes passa do limite. Não foi o meu caso, gente, mas aconteceu. Só que aí tem um porém, acontece muito. Atleta lesiona. Atleta de alto rendimento já é outro grupo, né? É um outro grupo, né? Aí já é outra situação. Vai ter lesão. Vai conviver com dor. Isso. Ali, você está batendo muito forte no limite, né? E o sistema musculoesquelético ele precisa recuperar.
né? Ali, o próprio exercício é um dano, né? Sim. E ele precisa estar sempre se remoldando, né? O sistema musculoesquelético hoje ele é não só responsável por locomoção, mas é responsável por eixo hormonal, responsável por imunidade. Então, hoje o sistema musculoesquelético é visto de uma outra forma, né? Então, se a gente entrar aqui, a gente vai... Não, vai ser um bom papo. Vai ser um bom papo, realmente. E quando a gente fala desses... a área de... Inclusive, eu devo ao Vitor, né? A gente já está convivendo aí quase uns 2 meses, uma paixão ainda maior pelo fisiculturismo. Cada vez que eu convivo mais com ele, mais eu me apaixono pela modalidade. Nossa, é sensacional. Alto rendimento. Né? A gente sabe que o senhor tem esse trabalho, você faz esse trabalho com atletas de alto rendimento do nosso estado, que inclusive tem pessoas aí que estão com resultados incríveis. A gente acabou de comentar isso no podcast. Boa. Brenda. Olha, tiveram excelente. aí. Excelente. O Brenda acabou de Final de semana maravilhoso para o time. Pô. E a gente falar dessa modalidade, aí mesmo que gera eu acho que um giro de 360 na mente das pessoas que não têm conhecimento. Porque acham como que eles podem alcançar tudo isso. Tem que ter a saúde na coluna. Né? Então, assim, existe esse... É exatamente isso, Baldez, sabe? Eu acho importante as pessoas entenderem que a tua área é uma área que ela é necessária. Ela é necessária, sabe? Não é para você buscar um fisioterapeuta quando você estiver no seu estágio máximo de dor, gente. Não. Você precisa ter uma fisioterapia preventiva. Preventivo, exatamente. É um outro perfil de paciente, né? É um outro perfil. Já não é aquele paciente com dor na coluna, travado. Já é um paciente que ele quer um acompanhamento... E um acompanhamento que previna lesões, o máximo possível. Lógico que você não vai 100% prevenir lesão, porque isso é impossível. Não dá para anular. Não dá para anular, né, o risco. Mas é um perfil de paciente que precisa de um acompanhamento. Às vezes precisa de um exercício de suporte. Por exemplo, é um cara que treina, mas é um cara que está sentindo uma dor lombar, uma dor cervical, e ele precisa de um exercício de fortalecimento de musculatura estabilizador, e aí você vai lá, entre os treinos prescreve algo para dar aquele toque, aquele detalhe, né, que falta. Às vezes o recovery, que você vai fazer esse recovery com o paciente de liberação muscular, a parte de todo um acompanhamento para que ele chegue e suba de uma forma mais saudável possível. Né? Então, é um outro perfil de paciente cada vez menos. Tenho atendido até por conta que os pacientes com dor na coluna têm aumentado, né? Muito. Mas também é um perfil que eu atendo. Eu fiquei curioso para saber, por exemplo, o quadro da Mirna de fazer prescrição a cada 2 horas de exercício. E se tiver 14 pacientes com esse quadro? Na verdade, ela faz em casa. Mas mesmo assim, a cada 2 horas? A cada 2 horas ela vai fazer... Eu prescrevo um protocolo para ela. Completo já? Do dia? A cada 2 horas aí ela vai para casa. Ah, tá. Vai para casa, pós-atendimento, cada 2 horas faz, qualquer intercorrência eu tô lá para manejar a situação. E assim de todos os pacientes, né? Não são todos que fazem exercícios a cada 2 horas, mas basicamente de horário, provavelmente boa parte dos pacientes fazem exercício, mas só nos primeiros sintomas, dias de sintomas, depois que isso vai aliviando, fica mais tranquilo. E aí a gente entra, Vitor, no que é primordial para quem quer ter saúde. Porque eu acho que quem quer ter saúde tem que ter disciplina, não tem jeito. Sim, e não é fácil. Às vezes você tá ali dormindo, aí você sente um incômodo, você vai ao banheiro e você sente aquela dor. Eu ia pro colchão fazer o exercício. Isso, né? A cada 2 horas é um caso de dor, né? De madrugada. Sentiu, faz, né? Então imagina, você tá dormindo, aí você acorda para ir ao banheiro, sei lá, fazer sua necessidade lá, e aí você sente aquela dor intensa. O que você faz? Exercício, porque você quer recuperar a saúde da sua coluna. Tonel Zaldina, virou o exercício. É isso. Então, o Baldez não tem como fazer por mim, ele prescreveu. Então, a gente precisa seguir o protocolo e confiar no protocolo do profissional. E eu, graças a Deus, sou bem disciplinada, né, doutor? O doutor Baldez sabe. E ele diz, Amanda, que bom que você conseguiu fazer, porque não é fácil, porque quando você chega no consultório do profissional, quando eu chegava, a minha dor diminuía só em olhar ele. Olha. Psicológico. Ele dizia, Amanda, que você vai sentir menos dor. Isso é até um viés que a gente chama confundidor, né? Que é o efeito Hawthorne. Esse efeito Hawthorne é o seguinte: numa fábrica, numa cidade chamada Hawthorne, fizeram uma pesquisa com os trabalhadores em relação à iluminação. Aí o seguinte, vamos ver o efeito na produção dos trabalhadores conforme a iluminação está ambientada, né? A gente aumenta a iluminação,
O que aconteceu? Aumentou a produtividade dos trabalhadores. Aí diminuíram a iluminação. O que aumentou? O que aconteceu? Aumentou, continua aumentando a produtividade. Não era para diminuir? Mas só o fato de você estar dando atenção para os trabalhadores, você está fazendo ali uma pesquisa, então isso é um confundidor. Numa pesquisa científica, na prática clínica, por isso que a gente diz que prática clínica não é soberana, ela tem viés. E tudo isso é baseado em muito estudo, né? Porque quando eu chegava no consultório, eu dizia, mas por que aqui minha dor é menor? Em casa eu grito, eu não consigo fazer. Amanda, isso é natural. Efeito Hawthorne, efeito placebo. Né? Em todas as condutas da vida tem um efeito placebo. Qual foi a conclusão desse experimento? Que independente da atenção que você dê pro paciente ou pro funcionário lá daquela fábrica, a produção dele, a produtividade, né, a função vai aumentar. Então, só o fato de você estar dando atenção para o paciente, ele vai melhorar. Então, tem outros confundidores também. Aquele paciente bonzinho também, aquele mais característico daquele velhinho. Você tá bem? Como é que você tá? Ô, doutor, tô melhor. Às vezes tá morrendo de dor. Tô melhor. Mas tudo isso na sua avaliação tu tem que levar em consideração. E quando muda o gênero do profissional? Se for um osteopata homem, osteopata mulher, também tem essa... Provavelmente possa ter pelo nível de afeiçoamento. Talvez não pelo gênero, mas provavelmente um paciente que goste muito de mim, talvez se sinta mais seguro comigo e talvez isso tenha um impacto positivo naquela dor daquele paciente. Entendi. E, consequentemente, não só no desfecho dor, mas também no desfecho disfunção também. Então, por isso que a Amanda, quando chegar lá no consultório, por confiar no meu trabalho, muito provavelmente aquela parcela da redução da dor dela não é só pela minha intervenção também. Em um clínico, pela forma como era tratada, pela presença, pela confiança. Legal. Então, um clínico ele tem que saber que esses efeitos, esses confundidores estão presentes na prática clínica. Não pode ser... Porque senão... Né? Nossa, eu sou um Deus. Né? Nossa, eu sou um Deus, eu trato todo mundo e tal. Mas não, peraí. Tem a parte humana. Tem a parte humana e tem esses vieses aí que podem acontecer durante a prática diária, né? Doutor Baldez, eu tô de alta, né? Eu tive uma alta aí. Tá de alta. E aí, eu não vou mais onde o senhor... Como é que funciona aí, isso? Aí o que acontece? Que claro. Vai ficar fazendo um acompanhamento, né? Mensal, né? Agora aqueles detalhes. Ela saiu do perfil de dor, daquele paciente de crise de dor. Agora pra mim, praticamente uma semi-atleta, né? E aí a gente vai fazer agora alguns procedimentos de alteração de protocolo de exercício de suporte, para manter alguns exercícios para a coluna, manter mobilidade, manter algum grau de força muscular. É mais fácil trabalhar com paciente assim? Ah, bem mais. Mas eu gosto mais do paciente travadão, cara. Por quê? Porque você vê efetivamente a dor reduzindo e aquele paciente chega travado e entra sai da cadeira de roda e vai. Aquilo ali é o êxtase. Salvar? Não é, acho que salvar não, mas o êxtase de puta que pariu. Eu melhorei a vida de alguém, cara. Massa. Não é só dinheiro a parada, entendeu? Não pode ser só dinheiro. Satisfação, né? É a satisfação de chegar e, porra, o cara chegou numa cadeira de roda e tá saindo andando, cara. Bizarro. Eu que fiz isso aí. Legal. É massa. E aí, tem que ter tesão, né? Se não tiver tesão na parada, não vai pra frente. Eu mudo de área. Então, nunca é só a parte financeira, lógico, mas também não tanto. Né? Tu imaginou que o Dr. Baldez era isso? Era assim, Vitor? Assim, tão humano, tão apaixonado pelo que ele faz? Nossa, a conversa é imprescindível. O pessoal me acha metido, cara. Tu acredita? Por quê? Sei lá. Dizem que eu tenho cara de metido. Sou de boaça, não é? As más línguas, eu sou de boaça. As más línguas devem ser cortadas. É isso. Gente, falar sobre saúde de coluna. Baldez, eu fiquei assim, não que eu precisei adoecer para me encantar pela área, mas por eu ser da área de saúde, né, sou acadêmica de enfermagem, eu tinha uma visão bem diferente de fisioterapia. A gente conversou sobre isso, que para mim, cada dia que passa fica mais claro. Só pra você ter uma ideia, Vitor, quando eu tô na academia, tô treinando, porque eu faço musculação, faço Muay Thai, ele já me liberou pro Muay Thai, então já tô fazendo, né? Então, assim, quando eu tô na musculação, quando eu tô no Muay Thai, eu sempre converso com pessoas e falo, cara, consulta o fisioterapeuta, velho, sabe? Busca uma orientação devida sobre postura de treino, sobre exercícios que possam, de repente, melhorar aquela tua dorzinha que aparentemente é normal e não é.
Se dor fosse normal, a gente sentiria o tempo inteiro, né, gente? Então, pra mim, dor não é normal. Até a dor, ela tem que ter o acompanhamento, né, Mas Baldez? será que ele concorda? Dor é normal? Sentir dor é normal, cara. Acredita? Eu imaginei que ele ia discordar. Vixe. Vamos lá, imagina Explica. que a gente tá aqui em cima, aqui no prédio e tudo mais, a gente caia a gente tá no 8º andar. Se a gente cair aqui agora, a gente vai fazer uma fratura exposta, a gente vai fazer um sangramento ativo, vai fazer um choque hipovolêmico, e a gente não ter dor pra dizer assim, cara, me leva lá no hospital rapidão. A dor é o sistema de alarme, né? Então, assim, é um sistema de alarme que quando ele tá regulado, ele é saudável, certo? Quando ele está desregulado, ou seja, com aquela dor crônica, por exemplo, imagina sentir dor passando a mão no cabelo. Paciente fibromialgico com alodínia, hiperalgesia. Nossa. Imagina isso. Então, isso não é saudável. O sistema de alarme está desregulado. Então, sentir dor é normal, porque é um sistema de alarme, mas não é normal sentir dor todo o tempo. E a ausência de dor também? A ausência de dor é um defeito genético que uma pequena parte da população tem. E aí a expectativa de vida dessas pessoas são muito baixas, beira os 30 anos de idade. Imagina ter febre e não ter a sensação da febre. A sensação da febre, aquela mialgia, né? A dor muscular, da musculatura contraindo para levar a temperatura. Imagina não ter, por exemplo, você está aqui cozinhando algo e de repente está queimando e você não está vendo. Então realmente a dor é um sistema de alarme que nos mantém vivos. Então sentir dor é normal, só não é normal sentir dor todo o tempo, né? E aí que a gente chama de dor crônica, né? E aí essa é a pegada. Já vi uns casos de pessoas que vinham se quebrando por não ossos de vidro e tudo não mais. Sentir dor, e aí os acidentes são comuns. A gente, por exemplo, percebe o frio, o quente, Tem né? pessoas que não. Tem pessoas que não, né? E aí não percebe que tá torrando a mão dela e fritando às e vezes, não né? percebe. Não percebe. É terrível, né? E quando a gente fala, Baldez, quando a gente conversa sobre essas questões de dor, percepção de dor, né? Perda ou não de sensibilidade à dor, o que faz uma pessoa não conseguir... Eu acho isso, se eu usar uma palavra bizarra, eu vou usar a mesma palavra. Eu acho bizarro a pessoa estar com esse problema, né? Eu vou falar muito de coluna porque é a tua área, mas eu quero falar dores ósseas mesmo, né? Dores que comprometam a tua rotina normal, porque todos nós temos uma rotina. Então, acho que tudo que compromete a nossa rotina deve ser revisto, né? A gente tem que rever, a gente tem que analisar, tem que ponderar. E o que faz um paciente não voltar no teu consultório? Eu não estou falando de financeiro, não, de poder ou não poder pagar uma consulta, não. O que faz ele não ir, sabe? Ele preferir estar com essa... Eu acho isso tão bizarro. Acho que 2 motivos são principais, além do financeiro, claro, né? O primeiro motivo é que quando observa que o tratamento dele, eu não vou pegar uma pílula mágica e dar na boca dele para aliviar o sintoma dele, acho que aí pega. Porque é passivo. Não é passivo, né? É ativo, exatamente. É exatamente, ou seja, o tratamento ativo é aquele que o paciente participa. O passivo é quando você deita na maca do terapeuta, do fisioterapeuta, e você lá faz lá as manipulações, só que aquilo tem um curto efeito, um curto a médio prazo. 24, 48 horas foi embora aquela manipulação que o fisioterapeuta fez. O exercício, ele se dá, o efeito dele a médio e a longo prazo. Ele demora a fazer efeito, isso que eu te falei de 4 a 8 semanas para começar a fazer efeito, mas o efeito é mais duradouro. Acho que esse é o primeiro motivo, é achar que ele vai lá, eu vou dar uma pílula na boca dele, ele preguiça. Pode ser também, né? E eu acho que o segundo motivo é também nem todo mundo agradou, né? Nem Jesus agradou todo mundo, então às vezes o cara não foi muito com minha cara, não, entendeu? Mas aí a gente também tá... Eu não vou mentir pra agradar. Naquele nível de dor que eu tava quando eu te vi, tu fez eu melhorar, pra mim tu se tornou um Deus na minha vida, porque ele me tirou de um estágio absurdo. E pra mim as pessoas, elas são muito imediatistas, né, Baldez? As pessoas querem a fórmula milagrosa pra tudo na vida. Pesa muito. Pesa. Quando diz 8 semanas, nossa, eu já penso que uma eternidade. É difícil, né? Porque aí... E assim, o paciente ele vai muitas vezes com uma crise de dor, mas ele não vai sair zerado de dor. Aquela coisa, o que levou ele a ficar naquele estado foi uma coisa que muitas vezes de anos, né? E eu também não sou um Deus para chegar e
rapidão, dá uma manipulada e acabou. Não é assim. A gente usa muito isso no processo de emagrecimento. Você passou anos e anos construindo o que você tem hoje. Você quer que o personal faça milagre? Não dá. Você quer que uma atividade física de menos de... Não dá. Tudo na vida tem que ser no mínimo 90 dias. Algumas comprovações científicas falam sobre isso, né? E como hábito, né? que um tratamento de fisioterapia vai ser diferente, né? Eu costumo dizer no canal que quando o nosso corpo ele responde muito bem aos estímulos. Se tu treina, teu corpo vai responder ao estímulo. Se tu não treina, tu tá treinando o teu físico para ficar daquele jeito. Sim. Ele vai responder muito bem também. Sim. Então, a recuperação ela tem que ser movida a estímulos também, né? Exatamente. É por isso que o paciente ele precisa sempre estar lá pra gente estar mudando, às vezes, semanalmente o protocolo dele, né? Para dar outro estímulo. Igual um treino. E outro aspecto é o seguinte, a necessidade no pós-alta de uma proximidade com o profissional da educação física. Boa. Eu acho que esse é fundamental, né? Porque aí o paciente ele se sente mais seguro de ponta a ponta. Né? O ideal é que ele tivesse todos os profissionais, né? Um psicólogo, um nutricionista, um médico, um fisioterapeuta, né? Mas se isso é possível, pô, pra mim, eu não assim, por mim eu não trabalharia sozinho, né? Afinal de contas, ninguém resolve nada sozinho. Mas, se for possível... Tem casos de outro profissional estar atrapalhando o seu trabalho? O paciente chega e fala assim, mas o outro pediu pra eu fazer isso aqui. Polêmico, né? O outro pediu pra eu fazer isso aqui. Aí você olha e fala assim, cara, mas isso tá muito errado. Eu acho assim, o problema não é o profissional, né? O problema não é a profissão, o problema é a pessoa. Que ele não abre um guideline, uma diretriz e não se atualiza, não dá um F5 e às vezes assim, isso aqui não funciona, não tem que fazer repouso. Isso aqui só determinada conduta. Eu não vou entrar em mérito aqui. Mas tem isso? Tem. E a gente... sempre o paciente se trabalha no tripé clínico, né? A melhor evidência disponível, a expertise de quem está atendendo e a decisão do paciente. O paciente vai fazer a decisão. Então, não sou eu que vou fazer a decisão. Eu mostro o que tem melhor de disponível até o momento na minha área. Sim. E eu faço o meu, né? E aí mostro para o paciente e ele vai tomar a decisão, né? Assim como eu preciso, às vezes chega paciente lá que eu não tenho, do ponto de vista do tratamento conservador, não tem mais o que fazer. Esse paciente ele tem que sofrer outro tipo de intervenção. E aí cabe ao profissional ser ético o suficiente para não atrapalhar a vida de ninguém, não atrapalhar a vida do paciente, não atrasar a vida de ninguém, esse é o principal ponto. É aquele critério de elegibilidade que eu te falei do começo, né? Esse paciente é para mim, é para outro profissional. Tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto e não atrapalhar, né? Acho que a vida já é tão difícil, né? E é isso. Mas às vezes acontece. E isso é claro por duas situações que você expôs, né? Uma situação de que o paciente tem que querer, né? Você citou isso, que mesmo porque você prescreve o protocolo, você não tem como fazer por ele, você faz se for para você. Sim. Não, é no meu corpo, eu faço. É no seu corpo, você faz. Eu prescrevo e você segue. Sim. Né? E outra coisa, tem que ser... Cara, tem que existir muita ética dentro da área... Eu vou falar da área médica, porque o nosso bate-papo é sobre área médica, né? Tem que ir, né? Mas tem que ter a ética, porque chega um momento que não tá mais no teu... Sabe? Na minha área, né? Não na minha faz ossada. Mais parte da tua ossada. Então, assim, um paciente que de repente faz todo o protocolo, segue, mas o organismo dele não responde e não tem mais como. Tem que ter uma intervenção cirúrgica. Já é outra área, já é outro, sabe? Então, assim, mas acima de tudo, eu acredito muito que o meu corpo, ele executa muito do que a minha mente faz. Isso é uma coisa que ele adora falar também. O corpo executa o que a mente é trabalhada para isso, né? Então, eu sempre falo isso como coach de bem-estar, em tudo que eu converso com qualquer cliente meu, eu digo, olha, eu consigo te auxiliar no processo de coach para você alcançar resultados X no teu processo de saúde. Nem vou falar emagrecimento, porque eu acho que saúde é o termo mais correto. No teu processo de construção de saúde, mas eu não estou na tua casa para abrir tua geladeira, eu não estou no teu supermercado para escolher as tuas compras, eu não estou no restaurante para pôr no teu prato o que você tem que comer.
Profissional de fisioterapia é igual. Eu não estou na tua casa para fazer você seguir o protocolo que eu prescrevi. O que é um coach de bem-estar? O coach de bem-estar é um profissional que auxilia num processo de construção de hábitos saudáveis para você ter uma potencialização de saúde. Nos Estados Unidos é uma carreira incrivelmente valorizada. No nosso país, nem tanto, né? Então, assim, um exemplo. Eu auxilio desde o processo de alimentação, com dicas, com orientações baseadas numa prescrição da nutricionista, numa consulta do nutrólogo. Existem clientes meus, Vitor, que eu fiz fazer check-up médico, cara. Ah, Amanda, eu quero muito emagrecer. Ótimo. Qual a última vez que você foi no médico? Qual a última vez que você fez um exame de sangue? Tu é uma influenciadora. O coach acaba brincando positivamente com a mente do cliente. Para auxiliá-lo nessa quebra de paradigmas. Ah, eu não consigo. Por que não consegue? Você já tentou? Vamos juntos? Vou com você, te acompanho, é isso. Né? Então, assim, falar dessa área, uma coisa acaba estando linkada à outra. Né? Então, assim, não tem como ele prescrever algo que eu não estou disposta a seguir. Isso é para tudo. Claro. Uma relação só anda se os dois quiserem, um processo de construção muscular é só se você realmente estiver disposto a construir. A dor é sua, você tem que saber administrar, ele só vai saber o que você disser. Então, assim, equipe, né? Exatamente. Né? Então, graças a Deus aí que eu passei por esse processo no momento que eu estava com a mente boa, apesar de eu estar estressada, né, Valdez? O estresse também conta, né? Nesse processo de dor na coluna, pelo menos no meu caso, influenciou muito. Ele perguntou para mim na época, Amanda, como tá a tua vida emocional? Cara, tô muito estressada, trabalhando muito. Ó, isso também tem um peso, né? Então isso fica como dica, né, para que as pessoas não eu estava falando anteriormente, e acabou que eu cortei o raciocínio, de que eu converso sempre na musculação, na academia e no Muay Thai, para as pessoas buscarem auxílio de profissionais. Por que a gente tem que buscar um profissional como oftalmologista só quando já está com problema de vista? Por que para eu levar meu filho no médico, eu preciso assistir na TV que um famoso teve um caso de um bebê que teve câncer na visão? Sei lá. Por que eu tenho que ir no fisioterapeuta só quando eu já estiver no estágio avançado de dor crônica? Por que isso não pode entrar, culturalmente falando, na minha rotina de cuidados? Tem alguma sociedade, algum país que tem uma cultura já de se cuidar mais, de ter tanto acompanhamento de profissional de saúde assim como... Porque a gente, até sentindo dor, a gente não procura. Imagina. Cara, eu acho que talvez o Japão tenha mais avançado, né? Evoluído, pessoas, né? mais evoluídas que busquem aí falam mais da parte não só do exercício físico, mas também da parte de saúde mental, cara. Então acho que são duas coisas, são dois pilares de qualquer corpo saudável, né? Então hoje a gente tem excelentes evidências para yoga, mindfulness, para quem tem dor crônica, né? Além, lógico, claro, né, da terapia também, mas realmente é uma coisa que a gente precisa melhorar muito, o impacto do exercício físico e da saúde mental na população, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Sem dúvida. De incertezas, né? De afastamento do trabalho, então realmente a gente teve outras epidemias por aí. Culturalmente falando, isso é tão sério que durante a pandemia a gente teve que lutar, que reclamar para que as academias não fechassem, para que os profissionais de educação física pudessem trabalhar, porque é construção de imunidade, porque é auxílio de construção de qualidade de vida. Isso foi tão evidente. Quem então, diria, assim, né? A gente teve que demonstrar algo. Tudo bem. As pessoas têm que ficar em casa? Óbvio. Nós estávamos vivendo uma situação que era mundialmente falando seríssima, né? Então a gente tinha que realmente guardar a população para evitar o alastramento do vírus, enfim. Mas quando a gente fala de construção de saúde, nós que vivemos isso, o Dr. Jorge Baldez também é praticante de atividade física, ele era crossfiteiro, hein? Vai voltar, tô sabendo. Tô voltando depois dessa defesa de mestrado aí. Vai dar certo. Quando é? Dia 10. Eu vou já puxar esse assunto de carreira aí, que eu quero saber tudo sobre os seus novos projetos. Vamos já. A gente teve que fazer... as autoridades entenderem que a academia não era para estar fechada, era para estar adaptada, era para ter quantidade, era para ter controle de fluxo de pessoas, mas que não poderia fechar as portas. Sim. Então, assim, as pessoas deixaram de... Eu fiz caminhada
Não que isso sirva como exemplo, porque o meu organismo se adaptou ao vírus e eu consegui fazer caminhada com Covid. Eu desci às 7 horas da manhã, Vitor, embaixo do meu prédio. Eu com Covid, testando positivo, de máscara. Eu caminhava no sol de 7 da manhã, tranquilamente ali, absorvendo, relaxando. Aquilo era bom para minha saúde mental. Ativava a minha vitamina D, melhorava a minha imunidade. Eu chegava em casa, eu tomava um belo café da manhã, muita fruta, suco sem açúcar. E eu curei a minha família com isso, com hábitos saudáveis. Isso a gente não vê na TV, isso a gente não vê em mídia. Mas a gente vê medicações e medicações e medicações e medicações. Não rebatendo nenhuma área específica, mas assim, eu acho que muita coisa tem que ser revista, né? Quando a gente fala de saúde preventiva, né, doutor Baldez? A gente precisa realmente rever muita coisa. É importante isso para todo mundo, assim, essa visão, sabe? E quando a gente fala de... Bora falar da carreira? Vamos. Conta um segredinho pra gente aí, como é que estão os teus planos? Vai defender mestrado? Então, foram 2 anos bem complicados, né? Por conta que eu tinha que dar atenção ao consultório. Foi um momento que eu tive que dar atenção também ao mestrado. E, bom, é uma loucura, porque você precisa assistir aula, precisa ter as atividades do mestrado, precisa atender, coletar dados, né, dentro de laboratório. Minha pesquisa foi com ratos, né, e eu pesquisei a dor neuropática. Eu fiz uma indução de ciatalgia, né, no nervo ciático do rato. Então a gente abriu lá com o pessoal do laboratório. Vai fazer isso com Mirna? A gente abriu e aí fez a lesão no nervo ciático. Depois a gente tratou com laser e com exercício, né? E ao final de 28 dias. Deu um pouquinho de trabalho e graças a Deus vamos defender agora dia 10. E agora, depois do dia 10, total atenção ao consultório e aos pacientes, né? E aí nessa vamos também começar fazer outro tipo de clínica, né? Além do paciente com dor, né? Vamos começar também os pacientes com escoliose, né? Isso também está em curso, né? E expandir nossos atendimentos também. Então agora é 100% clínica. Então a capacidade estava reduzida? Sim, a capacidade bem reduzida, porque tinha que ter aula, tinha que ter as atividades do mestrado, tinha que reunir com o orientador. Então o que já é pouco, né? Um atendimento meu, 1h30, 2 horas. Então tendo poucas pessoas durante o dia. Então estava reduzida, tive que... Às vezes eu tinha que estava até comentando com um colega aqui, tinha que ter aula, aí botava a aula aqui no Chromecast na televisão, botava bem baixinho, aí eu durante um atendimento, aí um colega... isso, tinha que ser, tem que trabalhar, não tem jeito, né? Eu vou parafrasear o Paulo Musi, né? 1 hora de trabalho é muita coisa, não dá pra parar. Paulo Musi, tá longe, mas é isso aí, e quem sabe um projeto aí que eu possa atender pessoas que realmente tem um poder aquisitivo menos favorável, para levar também para essas pessoas que precisam, né, um atendimento de qualidade. Eu acho que a parte social é importante, não tem jeito, né? Tem que ser. Você tem que servir. A parada é essa. Tem uma frase que eu gosto muito, que não precisa ser tão drástico o entendimento dela, mas eu acho que ela se aplica em muitas áreas da vida. Quem não nasceu para servir não serve para viver. É isso. A gente tem que encontrar alguma forma de servir, né, Baldez? Dentro da tua logística, da tua capacidade, da tua programação. E isso que ele fala me arrepia. Eu acho tão incrível, né? Eu acho tão incrível ele ter essa necessidade de querer servir as pessoas que são menos, né, favorecidas. Eu acho assim, não é porque não querendo dar uma de bonzinho, não. Mas eu acho, cara, que você tem que impactar na vida das pessoas. Já tem profissional meia boca demais no mercado. As pessoas precisam ter um atendimento de qualidade, as pessoas precisam se sentir bem atendidas. E aí esse é um projeto que eu tenho, né, de levar um atendimento de qualidade para que as pessoas possam né, ter um pouco mais de saúde. É isso. E é apoiado. E esse teu planejamento da tua carreira, você falou sobre a questão de atendimento de escoliose, então vai ser uma expansão da tua área, não é isso? Vai, e aí assim, realmente a maior demanda criança e adolescente, né? E aí eu tô junto com um grande parceiro aí que é o Dr. Romelson, que a gente vai
vai me ajudar nessa empreitada também, um parceiro, sócio, e a gente tá dando, tá iniciando os projetos aí para 2022, 2023. Mas eu preciso dar também uma pausa, né? Vou defender agora o mestrado, vou dar uma descansada e aí depois volta com... Preciso retomar minha atividade de exercício físico também, porque realmente o meu corpo tá precisando disso, né? Tá precisando dessa endorfinada, tá precisando dessa... Porque aí você acaba ficando muito acelerado e isso invariavelmente acaba afetando também a qualidade do teu atendimento, né? E isso é uma coisa que não pode afetar, afinal de contas o paciente ele tá pagando, ele tem que ser bem atendido da melhor forma possível. E deixa eu te fazer uma pergunta. De repente, pessoas que estão buscando a área da fisioterapia e estão te assistindo. Tu recomenda a tua área para quem te assiste? Eu seria muito... eu seria muito demagogo se não recomendasse. Eu recomendo. Sou apaixonado pelo que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa. Fico super feliz quando vejo um outro colega da fisioterapia bem sucedido, sabe, com a vida resolvida, mostrando que também é possível ter uma boa vida sendo fisioterapeuta, que é uma área muito difícil, né? Como todas as áreas, evidentemente. Eu recomendo, sim. Agora tem que estudar muito. Como eu falei, profissionais medianos tem aos montes, né? Profissionais que tratam baseado em achismo tem aos montes. Não seja só mais um, né? Eu não acho justo, por exemplo, o paciente te procurar, te pagar e você tratar ele com placebo, com coisas que não funcionam. Para mim não faz evidenciação científica, né? Para mim não, esse tipo de coisa não dá certo, né? Isso não é crime, não? Ainda não? Bom, deveria, mas o paciente ele pode processar por conta disso. Inclusive a fisioterapia ela tem uma base de dados chamada Pedro, né? E dessa base de dados, onde está todos os artigos e revisões sistemáticas da fisioterapia, mais de 30 mil revisões sistemáticas, é muita coisa para todas as áreas da fisioterapia. Tem uma parte para os pacientes chamada Pedrinho. E aí você vai lá, coloca seu problema, onde está, o que você está sentindo, todo esse tipo de coisa. E ele te dá as melhores evidências disponíveis para o teu caso. E aí se você tiver num colega e ele não estiver te tratando baseado em evidência científica, baseado em evidência científica, isso pode complicar um pouco futuramente, não muito agora porque as pessoas não sabem disso, mas no código de ética você é obrigado a tratar o Pedro, a evidência científica. É mesmo? Né? E por que Pedro, o nome? Eu não sei te dizer. A origem, né? Mesmo, que interessante, né, tem uma base de dados, mas tem cliente, outras bases de dados, PubMed, pode acompanhar Procane, né? Pode acompanhar e realmente... Ficar de olho, né? Fiscalizar. Claro, você está pagando, você tem que ter o resultado, né? E aí você vai deixar o seu tratamento ao acaso, por exemplo, porque eu confio nele, eu estou me sentindo melhor, ele é bonzinho, ou porque de repente... Enfim, porque a regressão para a média, a história natural da doença veio e de repente... resolveu. Não, tem que ter condutas que sejam baseadas em evidência. Então, junto desse parceiro aí, eu catei o cara, fui lá, tava terminando a hostel, fui lá só catar o cara sensacional também, que é o Romerson, e a gente vai mexer aí nas estruturas aí, vamos aumentar nosso alcance, vamos atender cada vez mais gente, ajudar cada vez mais pessoas, vai dar certo. A área de atendimento de vocês é o quê? Na verdade sim, a ilha, né? E quem sabe expandir outros estados. Agora o céu é o limite, velho. Depois desse negócio aí, dessa defesa aí, vai dar certo, né? Mas não planejo ir embora, né? Aqui é a minha base, né? Não faça eu ir atrás do senhor, pelo amor de Deus. Não faça eu vir mudar deste estado. E nada, estamos sempre aqui. E aí, realmente, esse é o plano, né? Esse é o plano. E eu recomendo a hostel para os alunos de fisioterapia. Lógico, tem que se dedicar um pouquinho para procurar coisa fora. Se não for daqui, procurar curso fora, procurar
algumas informações fora, porque somente o curso de hostel ainda não é suficiente para você se tornar um bom profissional. Seja qual escola for, você tem que se atualizar, tem que procurar outras coisas. E como todas as áreas da vida, as pessoas, às vezes, elas são mal remuneradas, elas são insatisfeitas com a profissão que escolheram, eu acho que devido à falta de capacitação, porque eu acho que você precisa passar por um processo evolutivo em tudo. Tem que sangrar, né? Pois é, então se você não evolui, como você quer receber por isso? Como você quer ser remunerado? Eu já botei muito por minha isso? maca na mala do carro, já fui atender em casa de paciente, cara. Até hoje vou, o paciente realmente não tem condição, tá travadaço e tal. Tava até comentando, dia 25 de dezembro, 9 horas da noite, tava atendendo, cara. Eu me lembro, você postou nos seus Postei. stories, dentro de um desse jeito elevador. aí, indo até o paciente. E isso não te diminui em nada, né? Nada, pelo contrário. Pelo contrário, cara. Perfeito. Quando você tem consciência do que você é, e quando o trabalho não te bota... Tem gente que tem medo de trabalho, né? Eu não tenho medo de trabalho não, cara. Eu vou mesmo. Muito bom, muito bom. Vou, boto em pé e faço o que tem que ser feito e vou pra casa dormir tranquilaço, né? E não tem demérito nenhum. Né? Eu não acho que o bom fisioterapeuta, ele não se esconde só atrás de uma mesa de consultório, cara. Tem que ir lá, tem que atender, tem que... E às vezes, assim, quem é acompanhado por mim sabe, né? Que às vezes, dá 10 horas, 11 horas, eu trabalho com isso, cara. Às vezes eu tô jantando aqui com a consagrada e de repente tem que estar respondendo o paciente, entendeu? E aí... A vida é essa, né? A vida é essa. Quem ouve o Dr. Baldez falando, ele parece assim que tem 40, 50 anos, né? Tão jovenzinho! Mas tem. Nada, jovenzinho pô, demais! 30 anos, pô. Tô zoando. Jovenzinho demais, meu Deus, começou pô. tão cedo e se profissionalizou Me formei tão com 22, cedo. 23. Comecei cedaço, cara. Fica de dica aí pra quem quer investir na área de fisioterapia, acredite e invista realmente. Mas eu já ouvi muita coisa, né? Já ouvi, assim, já ouvi que fisioterapia não dá dinheiro, já ouvi que, não sei quem largou fisioterapia, agora é motorista de ônibus. Pô, que massa, espero que ele seja feliz pra caramba sendo motorista de ônibus. Sucesso. Não entendendo mérito nenhum em ser motorista de ônibus, como se fosse algum demérito. Não é, velho. Vai procurar o que te faz feliz. Mas quem comentou foi de forma pejorativa. Foi de forma pejorativa, né? Foi com certeza de forma pejorativa. Cara, tem que procurar a felicidade, cara. Eu não me vejo fazendo nada absoluto. Eu não sei. Cara, se eu botar uma argamassa na parede aí, cara, eu não sei. Não sei fazer nada, só isso. Imagina. E estudar. E tem que ser feito. E tem que ser bem feito. Graças a Deus que o seu fazer nada me curou. Entendeu? Não saber fazer outra coisa me curou e me trouxe a vida normal. Assim, na verdade, assim, só um adendo. Quando eu era desse hospital na área da saúde, eu larguei a fisioterapia. Eu fui fazer direito, cara. Acredita? Fui fazer direito. Foi um período de direito que eu fui. Já estava formado. E foi fazer direito? E, formado, trabalhando nesse hospital, maior hospital daqui. Aí larguei, fui pra lá. Deu um mês. O que isso era um protesto? Era rebeldia? Um mês, 2 meses, minha família quase fica louca. Claro. Tá maluco, rapaz? O que tu quer da tua vida? Tu te orienta. 23. E realmente acharam que tu era louco, muito jovem. Tá maluco, tá ficando doido. Mas o que realmente aconteceu? Cara, ganhar pouco, né? Insatisfação com o salário. Claro, imagina. E aí chegava lá e o protagonismo sangrava tanto quanto qualquer colega da equipe, e o protagonismo era de outros profissionais. Falta de reconhecimento. Olha, então não só o salário, falta de reconhecimento. Claro. Acho que todo mundo quer, né? E aí, não quero ser melhor do que ninguém, mas também não quero ser pior do que ninguém. Não é isso? E aí, fui em busca do meu reconhecimento, do meu nomezinho na porta. Tá vendo direito? E aí, chegou lá no direito? Cheguei no direito, falei, mais 5 anos nessa merda aqui, sem dinheiro nenhum, pior ainda. Piorou! Com ele, à noite, morrendo de sono aqui. Achei um curso sensacional, cara, mas... Falei, com um diploma debaixo do braço. E aí vai ter que ser isso aqui mesmo. Vai ter que ser fisioterapia mesmo. E foi, cara. E aí mudei de área. Acho que... Mas nada também contra outras áreas da fisioterapia. Eu acho que não era a minha pegada. Talvez eu tivesse criado uma expectativa enorme e talvez não era a minha pegada.
Eu falava assim, cara, eu quero dormir ouvindo o som de um ventilador mecânico na minha cabeça. Aquele pi, pi, pi. Cara, mas quando a primeira noite mal dormida fora da minha casa, Já eu não falei, rolou. não vai dar. E aí fui pro consultório, barra clínica, e achei que não, agora eu vou dormir. Cara, meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, eu tô fazendo postagem. Aí às vezes estou fazendo palestra para dar, às vezes estou fazendo coisa de dissertação do mestrado. Então eu durmo um pouco menos, né? Que eu deveria, mas é a minha pegada. Né? Aí é o que eu falo, não é só a parte do financeiro, é a parte do reconhecimento profissional também e do que tu gosta, do que tu faz, né? Então, pô, tem áreas da fisioterapia aí voando, fisioterapia pélvica aí, pô, tá explodindo. Mexe com saúde da mulher. E é uma área que antigamente não dava valor, assim, eu acho que nem existia tantas especializações. Paciente pós-prostatectomia radical, paciente com decência aí de né, parte pélvica, de musculatura pélvica, pô, cara, área sensacional, parte da dermato funcional também sensacional, né? Mas cada aí tem que avaliar a sua pegada, o que é a sua pegada, né? Tem fisioterapia esportiva, que também está diretamente ligado junto com o fisiologista, com o profissional da educação física, né? E, cara, é isso, né? Tem que ver o que você gosta de fazer e essa é a pegada. Entendi. E é interessante ouvir você falar sobre isso, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas escolhem a carreira, né? Escolhem a carreira, mas dão ouvidos aos outros. Eu não gosto disso, Valdez. Se eu escolhi ser enfermeira, não me interessa se a minha prima não foi bem sucedida. Foi a escolha que ela teve no período que ela estava estudando. Enfim, escolhas fazem parte da vida. Não quer dizer que a carreira não será. Então, assim, cada profissional tem uma forma de lidar. Cada ser humano tem uma cultura, uma criação, hábitos, e a gente é feito disso. É de ser humano mesmo. Né? Então, assim, às vezes as pessoas elas desistem. Poderia ter sido um excelente profissional naquela área, mas porque fulano, cicrano falou e disse, ela foi e desistiu do processo. A frase de Valdez é essa que está na sua caneca. Na minha o corpo camisa. Alcança o que a mente acredita. É isso, cara. É isso. Eu acho que tem que ir pro Vai Racha, né? É por isso que estamos nós três aqui nessa mesa. É isso. Porque a gente fala basicamente coisas semelhantes. É. Nossa linha é muito parecida. É isso, cara. Eu acho que você tem que fazer o que você acredita da melhor forma possível e eu acho que você é o primeiro a comprar a sua ideia, né? Tem que ser. E aí até o fim, né? Então, se você não acreditar em que você é capaz, quem vai? Né? Então é que nem o Cristiano Ronaldo. Na cabeça dele, ele é o melhor do mundo. Na minha cabeça, eu sou o melhor osteopata daqui de São Luís. Tá pegando aí? Olha aí, ó. A frase. E vou nessa até o fim. Né? E vou continuar ajudando as pessoas até o fim. E não me importa outros, não me importa outras pessoas. Eu vou fazendo a minha pegada. E vou, lógico, sem perder minha essência, sem esquecer de onde eu vim, a criação que eu tive. Então, tá até brincando aí que o pessoal, me acha metido e tal. Nada, pô, sou gente boa pra caramba. Saiu do hospital público, foi agora virar empreendedor. Ficou metido. Eu sempre falo, né? Mas, pô, empreendedor sofre pra caramba. Todo dia 20, né? Tá, né? Passou, né? Todo dia 20 dói, né, cara? Dói, mas não é fácil, né? E como não tem sido fácil, né? Mas eu acho que você se cercando de boas pessoas, você tendo uma família unida, toda família, lógico, tem seus, né? Tem suas particularidades, mas se cercando de boas pessoas, de boas amizades, de boas influências, né? Consumindo conteúdos que te agreguem, né? E não te desvirtuem do teu caminho. Quem acredita em Deus, né? Ou se você acredita em outro tipo tem um tipo de religião, acredite, se apegue, tem que ter algo maior na sua vida. E é isso, cara. E aí nessa eu tô aqui e sempre acho uma coisa que tem que sempre ser grato, velho. As pessoas que te ajudaram. Sempre ser grato. Tem pessoas que, se não fossem essas pessoas, eu não estaria também onde eu tô. É verdade. Né? Esse é o grande lance. Sempre ser grato. O gatilho da reciprocidade e o gatilho da gratidão
São situações que geram coisas absurdas na nossa mente. Nos condiciona a outros caminhos. Caminhos da positividade, da realização, né? São 2 gatilhos muito fortes. É você ter a questão da reciprocidade e você ser grato pelo que você tem, não esquecendo de desejar e almejar por algo melhor. Mas você tem que ser, se eu não sou grata por isso, eu não vou alcançar aqui. É incoerente, né? Incoerente. A vida já é tão massiva, né? Já tão que você tem que ter esse tipo de fé, né? Tu achas que 2022 vai ser teu ano? Cara, não, eu acho que 2023 vai ser. Meu ano 2022, ele foi um ano, ele tá sendo um ano de, acho que, de eu tentar fazer um malabarismo e deixar as coisas em ordem, né? Porque querendo ou não, uma coisa sempre vai interferir em outra, né? E aqui, seja mestrado, seja a falta de uma atividade física que eu sou acostumado a fazer, e aí, porra, teve que estudar e tem que atender e vi meu corpo não do jeito que eu gostaria que tivesse. Tá instável ainda as coisas. Instável, né? E aí eu acho que agora o resto de 2022 vai ser pra recuperar. 23 acho que vai ser, com certeza. Eu acho que eu vou conseguir atender mais pessoas, eu acho que eu vou conseguir num alcance maior, eu acho que vou conseguir ajudar quem precisa, né? E é isso. Como nunca. Como nunca. Eu acho que essa é a pegada, né? 2022 vai estar sendo um ano de meio que ainda de transição, né? Boa. E afinal de contas 2021 foi bem difícil para todo mundo, né? Sim. Então eu optei nesse 20 em passar 3 meses parado, sem atender, porque eu ainda meus avós e tudo mais. Aí eu optei por parar, por não passar. Minha avó é imunossuprimida por conta que ela faz um tratamento aí de artrite reumatoide com corticoide, então corticoide terapia. Então, para não passar, eu optei por parar durante 3 meses. Depois desses 3 meses voltei a atender, e aí veio logo o mestrado, e aí, pô, tô 2 anos aí andando no 1.6, né? E agora vai vir um 2.0. Depois dessa... E tu, Mirna? 2022 vai ser teu ano? Vai ser porque segundo semestre tem planos novos aí surgindo. E eu o Vem com a Mirna surgiu na pandemia, né? Tem 1 ano e meio aí que surgiu a marca, surgiu a ideia, e a gente começou a executar. E aprendendo a fazer com o bonde andando. Eu acho que exatamente a capacidade adaptativa que a gente tem, a gente precisa usar. Graças a Deus o Senhor me abençoou e eu usei, né? E por que eu perguntei sobre 2022 ser o seu ano? Porque eu acredito muito em superação, né? Eu acho que a gente está vindo de um momento muito difícil, todos, independente da área, independente da etnia, enfim, de ser homem, mulher, área de atuação. Você hoje é obrigado a se adaptar. Quem não se adaptou no período de pandemia fechou as portas. Quem teve suas empresas e não se adaptou e não teve uma visão além do que estava acontecendo, parou lá atrás e lá ficou. Ou então procurou outra área, né? E hoje em dia a gente tem aí a internet, o marketing digital bombando, sabe? E eu acho que a gente deve repensar várias coisas. A gente tem que ser realmente, esse bate-papo aqui é o primeiro de muitos, Baldez. A gente vai ter outros. Eu quero sempre te trazer aqui, sabe? Pra gente poder atualizar a tua carreira. Deixa logo uma malinha aí instalada para que sempre que possível você vira. Show de bola. Botou um colchãozinho aqui, eu tô aqui. Porque eu acho que além de você ser um profissional na sua área excelente, você tem uma visão empreendedora incrível. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que é agregador. Nós somos, na verdade, influenciados pelas principais 5 pessoas que a gente convive. Nós somos fruto das 5 pessoas que a gente convive. Isso é empreendedorismo puro, na veia. E a minha marca surgiu na pandemia, então, diante do maior desafio da vida, da minha vida, da vida de todos que me cercavam e de todo o planeta. Então, é o ano, sim, a gente tem que correr. Tá sendo, né? Tem que ser. E 2022 é o ano de preparação de Baldez, não esquece, viu? 2023 é o ano que já vai começar a estouradaço, muito champanhe na virada do ano pra você. Já comecei chique, né? Apresentando, né, com a Amanda aí, apresentando o programa semanal. Quem diria, todo hein? Sábado, e aí, pô... Baldez na Band. Baldez na Band, sábado, 11 dias, maluca, porque o pessoal égua, aí o paciente, doutor, eu te vi na televisão, disse, rapaz, que bacana. Lá no programa da Mirna, massa, velho.
Muito bom. Isso é E bacana. bate-papos sempre muito agregadores. O Vitor tá junto conosco Sim. nisso, porque eu comecei a me encantar pelo fisiculturismo há 1 ano e meio. Na verdade, Vai subir, Vitor? E aí? Subir vídeo. vamos subir vídeo. Subir vídeo no canal. Valdez, e para quem não sabe, o primeiro vídeo que tem no meu canal, eu gravei numa academia aqui em São Luís, que não é a minha atual patrocinadora, né? É uma academia Quem antes. é a patrocinadora? Hoje, a Academia Combate. CMBT de filé. E, inclusive, Cadê ele? Não vem aí, não? próximo convidado é ele. Só vive viajando. Ele já tá tem que devendo pra caramba, né? Ele já Oxi. tá, quando a gente pegar o filé aqui pra gravar, já tem que gravar um monte de coisa, porque o homem Isso, agora homem é muita difícil, coisa ao mesmo internacional, tempo. filé. Inclusive, tá Gente boa devendo também a demais, visita meu no meu. irmãozão. Eu conheci Valdez através de Júnior Filé? Filé, ele que Filé, nos apresentou. gente boa, irmão. Né? E eu sou grata, imensamente grata a ele. Tu me E- conheceu também por causa de Por filé. causa de filé. Não foi? Foi. Lá na Combate, eu te Isso, vi lá na uma vez Combate. gravando, o Vitor não me deu muita ideia nesse dia, entendeu? Ele nem Não, olhou eu pra não te papo, mim. né? conhecia. Ele nem olhou eu pra tava mim. trabalhando, eu tava Aí filmando. Aí depois eu me apresentei, eu falei, ei, você não é do canal Homeostase? Eu não Vamos ver, sabia, vamos mulher. ver. Aí então Aí a deu gente- muita moral. E Égua desumilde. Pra você ver como as coisas surgem, né, Valdez? O meu primeiro vídeo realmente do canal do YouTube que eu tenho hoje foi com fisiculturismo. eu acho Foi que vai com- subir. Além do vídeo, né? Eu vou subir O muito, pavio de eu vou Botar subir pilha, muito. botar pilha. Eu acho que... E aí a Dá. minha paixão pelo fisiculturismo, que eu sou apaixonada pela modalidade. Eu tava lá na competição com ele sábado, né? A gente tava na Ela tava do competição. meu lado, eu narrando, fazendo a transmissão e ela me Essa era a minha salvou. posição assim, ó, assistindo tudo. Eu digo, ei, por que ele não ganhou? É, e Ei, por que o explicando e músculo tudo. dele não tá... Não, Amanda, essa categoria não existe tantas. E assim, aprendendo, sabe? E assim, aí surgiu Sentiu a vontade de ideia. estar lá em cima do Muitas palco? vezes. E aí? E agora? Não, bota pra frente. E agora, né, Vitor? E diante disso, dessa paixão que surgiu com o fisiculturismo, quando eu tive contato com o Vitor, eu digo, gente, unir as marcas, homeostase acho que- mental. Ele é um cara que ele promove, que ele fala do bastidor, da construção, tudo a ver comigo, o processo. E aí agora vem com a Vitor, mina, eu tá acho que junto se com tu a homeostase apertar, ela mental. Mas Vixe! também, só um empurrãozinho, né? Coluna aí Pensa tá aí. zerada. Pode Opa, mandar bala. Coisa boa de ouvir, Meu hein? Deus do Pra quem céu! tá de cadeira de rodas. Pode mandar bala que Coisa sobe. boa. Gente, que papo delicioso. Nossa, legal, né? Eu vou gostar muito disso aqui, viu? Até que pro primeiro episódio a gente Pô, está não, mandamos super bem, mandamos bem. tranquilo. Opa! Né? Claro! super, super agradável, é sempre um prazer, Massa. né, Valdez? Eu costumo dizer que a gente não tem uma consulta quando vai até ele, a gente tem uma aula. Porque ele faz tanta questão de explicar tudo com tanto detalhe. Eu que sou Não, esse curiosa. episódio aqui vai gerar bons cortes, muitas Massa. informações boas. Massa. Muitas informações muito, boas. muito bom. Já Quanto não tempo vou? temos? Quanto tempo temos? Produção, falta quanto tempo? Acho que a gente ainda tem um tempinho. Ah, ainda dá pra gente fazer um bate-bola aí. Bora, vamos. Vamos fazer um bate-bola. Eu acho que eu vou aproveitar, vou logo bater um papo com o Vitor também. A rocha. Vixe, o que você quer saber, mulher? Gente, falar do Vem com a Mirna é um projeto assim que saiu do papel e foi executado. Né? Eu fico muito feliz por ter vocês dois comigo Bacana. nesse projeto. A partir de agora a gente vai ter também podcasts e a gente vai ter também outros eventos. Vocês vão ficar sabendo, né? Vocês vão ficar sabendo que vão acontecer em São Luís. Muita vontade de fazer um evento ao ar livre, de receber meu fisioterapeuta com pé na areia, um bate-papo, um esporte rolando, sabe? Um energéticozinho e todas as empresas envolvidas com a gente. Então, assim, fazer o diferencial, né? E quando fala de Valdez, a gente fala muito da questão técnica, saúde da coluna, fala de empreendedorismo, fala de área médica, fala de conhecimento técnico. Sim, sim. Quando a gente fala de Vitor, a gente fala de aplicabilidade de muita coisa do que tu falas, porque ele Boa. trabalha com a área que é potência máxima muscular, Sim. né? Boa. Então, assim, Vitor, o que tu achou da conversa com o Valdez, cara? Assim, Meu foi Deus do enriquecedor pra ti? Eu consigo decorar aqui 3 pontos que já fizeram muito valer a pena. Só as informações novas que eu já peguei aqui. E eu, como já trabalho com vídeo, já fico pensando nesses cortes maravilhosos que vão ficar. Com legenda e tudo, muito bom mesmo. Nossa. É coisa de utilidade pública. Esse episódio aqui tem que ser visto muitas vezes por muitas pessoas. E a Bacana, gente vai fazer essa feliz. divulgação enorme aí pra galera estar acompanhando Massa. esse Obrigado podcast. mesmo. E gostou do nosso bate-papo? Pô, Me fala até um bati pouquinho. aqui, até me emocionei. Cara, eu acho assim que sempre tem que ter espaço para boas informações. Você abre o Instagram hoje, cara, e a chuva de informações ruins, de nocebos, que é tudo que influencia o paciente de uma forma negativa.
Então, assim, boas informações têm que ser disseminadas. Por isso que a gente fala que o trabalho é de formiguinha, né? Infelizmente, essas boas informações não são superiores à quantidade de informações ruins. E o bate-papo aqui é bom porque quando você fica muito tempo no consultório, você fica ali meio que preso, né? Você fica ali... e aí trocar informações com quem está na outra ponta, vendo efetivamente o final do teu trabalho acontecer, é de uma valia muito grande, né? Porque aí você consegue trazer também para o seu dia a dia aquelas questões que o paciente ou outro profissional falam e ajuda também na ponta daqui, né? Na parte do início da reabilitação e tudo mais. Então, sempre estar com pessoas e profissionais trocando informações, boas informações, tem um valor inestimável, né? E falar... Eu esqueci de perguntar uma coisa, eu acho que ainda dá tempo, a gente ainda tem um tempinho. A questão que você gosta de fazer a logística de manipulação, né? Existem muitos tabus ainda sobre isso. As pessoas quando veem vídeos, elas ficam, nossa, mas como é isso? A gente sabe que tem muita técnica nisso, tem que ter, e a gente sabe também os prós e contras. Sim. Porque se não é um profissional habilitado de fato, com conhecimento técnico para fazer, pode gerar um efeito negativo bem sério. E paralelo à manipulação, eu queria também que você dissertasse um pouco sobre a questão do procedimento que nós fizemos. Da liberação muscular. Liberação miofacial, muscular, isso. Que é algo também que, inclusive, nós fizemos numa sexta-feira, né? Ele até falou comigo, Amanda, sábado você vai ficar um pouco doída, domingo também. Baldez, segunda-feira, eu fiz a minha série de braço, eu nem senti o peso. Foi tão incrível o resultado, eu não sabia, nunca tinha feito, né? E eu queria muito que você falasse um pouco sobre esses dois procedimentos, tanto da manipulação como da liberação. Vamos lá, primeiro da manipulação articular. Então, os profissionais que manipulam a articulação, primeiro, é um procedimento, né? Esse procedimento é um procedimento fisioterapêutico, que leva algum tempo para você aprender. Não é qualquer fisioterapeuta que faz isso, a não ser quando ele faz um curso de final de semana, né? Então, o osteopata, o quiroprata, que são duas especialidades da fisioterapia, manipulam, realizam esse procedimento de manipulação, tá? Qual o objetivo dele? Avaliar dor e melhorar a mobilidade tecidual, né? Articular. Ele alivia a dor de curto a médio prazo. Qual o tempo que ele alivia a dor? 24, 48 horas, alguns estudos mostram que ele alivia a dor, por exemplo, na coluna, certo? Tá colocando alguma coisa no lugar? Não. Não está colocando nada no lugar. Tirando, também nada também. É apenas uma cavitação, como se fosse uma bolha de ar que estoura na articulação, que gera um impulso neurológico para o cérebro, que ali diminui espasmo muscular e gera como se fosse uma substâncias analgésicas para diminuir a tensão e a dor e a falta de mobilidade daquela região. Que gera um conforto. Que gera um conforto, né? Existem evidências, né, que você pode manipular as articulações da coluna para aliviar a dor. Lógico, tudo tem indicação e contraindicação, certo? O que a gente observa? Profissionais não fisioterapeutas realizando. E aí isso é um problema, porque como você tem indicação para realizar, existem contraindicações também. Então, é muito comum a gente observar, por exemplo, quando você manipula a cervical, você tem que ter toda uma avaliação, né? Avaliações de integridade vascular, integridade ligamentar, integridade nervosa, integridade para descartar mielopatias, que são doenças da medula espinhal, para você realizar aquela manipulação. Então, é muito comum você ouvir, não estrala a coluna porque pode dar um AVC. Então, assim, é raro, mas na região cervical existe a artéria vertebral, que a manipulação ela não tem força suficiente, não tem torque suficiente para lesar a artéria. Quando esse paciente ele tem uma fragilidade da artéria vertebral, paciente acima de 45 anos, pacientes que são fumantes, obesos, dislipidêmicos, pode ter uma fragilidade dessa artéria vertebral. Sim. E aí esse paciente, quando você manipula esse paciente, pode surgir algum evento neurológico naquele paciente. Então, assim, procure um profissional capacitado, procure um profissional especialista no assunto, que veja a real necessidade de fazer aquilo. Tem indicação quando há necessidade de diminuir dor, diminuir espasmo muscular, aumentar a mobilidade. Mas os profissionais que fazem isso, eles fizeram curso, não é?
Eles fazem um curso de fisioterapia, depois fazem uma especialização dependendo da Digamos escola do de final vôlei. de semana, o do final de semana. Ele fez um curso também, né? Um curso de manipulação. É um curso de final de semana. Ele é permitido esse curso? É porque ele é fisioterapeuta. É um curso permitido, fiscalizado, certificado. É pra ser, né? Aí a gente entra num outro mérito, né? E aí ele é pra ser, ele pode fazer aquilo, mas é de bom tom? Aí fica o questionamento, né? A gente tá no Brasil. Eu queria entrar né? na linha de se Na é legal se ou é legal, não é. É legal, ele é fisioterapeuta, ele pode Legal, executar. entendi. Sendo fisioterapeuta, então, o problema sim. é outro, não é a lei. E aí o seguinte, agora é de bom tom? Porque ele não teve Entendi. carga horária suficiente, talvez, para executar aquilo, tendo uma clínica, né? Quando executar, quando não executar, como executar. Mas e aí quem é que diz isso? É isso que eu queria saber, entendeu? Quem é que... Ou é a mesma experiência? Deveria ser experiência e deveria ser as associações que devem regular isso, né? E aí já é algo acima... Talvez por ser recente ainda, tá ainda se regulamentando, né? O Em um fato momento é vai que, chegar... O fato é que já tiveram algumas situações embaraçosas, né? Que realmente, lógico, a gente, né, tem que fazer dentro de um aspecto legal, do aspecto ético, quando tem necessidade, quando não tem necessidade. Não trata nada, é só para aliviar. Então, é uma intervenção. É um capricho? Não é um capricho, é uma intervenção. Às vezes é necessário mesmo? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário você tratar, intervir com aquilo, mas não só aquilo. E aí o problema é você vender aquilo como tratamento, como a meca, como cura de que vai tratar a tua coluna, você manipular a coluna. Porque o marketing é muito pesado em cima disso. Muito pesado. Muito porque pesado. Assusta, encanta, é um negócio que... Parece que tu é um mago da coluna. E aí aquilo impacta, né? Na verdade, é o objeto de maior venda. Olha né? aí, ó. De maior venda. As pessoas às vezes procuram, quando na verdade nem sabem se tem necessidade de realizar esse procedimento. Então tem regra de predição clínica, por exemplo, para saber se precisa manipular ou se não precisa manipular. Entendi. E aí o que me preocupa é essa banalização, né, em torno disso. Como se... fosse algo que, né? E aí você muitas das vezes passa numa academia, tá lá no crack. E aí, né? Mas assim, a gente tá no Brasil, eu acho que se você se sente apto para fazer, faz. Mas se der errado também, arque com as consequências, né? E um outro aspecto, outra pergunta é a liberação muscular. A liberação muscular é uma técnica que não é realmente privativa do fisioterapeuta. O próprio paciente pode fazer autoliberação muscular, serve para aumentar o comprimento muscular, diminuir dor, aumentar a mobilidade. É um pouco desconfortável, né? Dói um pouquinho, às vezes fica bem permeado, às vezes bem vermelho, só que aumenta o sangue, a oxigenação muscular, tira algumas toxinas musculares e serve muito para treino para melhorar a mobilidade, né? E como eu te falo, às vezes o atleta ele já tem muita força, já tem muita fibra, mas ele precisa de mobilidade também, né? Então a liberação muscular, e aí quando a gente fala liberação miofacial, é um termo um pouco inadequado, porque a fáscia muscular, se ela fosse um pouco mais grossa, ela seria igual o Kevlar. Sabe o colete de prova de bala? Sim, é um material mais resistente. Resistente. E aí se você pegar um cadáver e for tentar quebrar aquele tecido fibroso ali, você não consegue, né, tirar a face ali. Então o que você consegue moldar é a musculatura. Liberação muscular. Muscular, né? Que as pessoas acham que é uma massagem. Cara, não é. Viu aí? A gente achou Dói que o pra papo já caramba. estava perto do final e ainda tinha muita informação agregadora. Tem muita coisa, né, pra gente falar e é isso. Né? Procure um profissional capacitado, né? Aqui em São Luís a gente está bem servido. Tem bons profissionais aqui. Que bom, né? Tem bons profissionais, né? Então procure um profissional capacitado para melhor te atender e te tratar, porque saúde é coisa séria, né? E saúde preventiva principalmente. Evita problemas e danos maiores. Bom, não quero deixar o senhor embora. Como é que faz agora? Foi bom. Não quero deixar ele sair daqui. Tem que atender. Vou correndo agora pro consultório. Mas é isso. Ele tem paciente agora, gente. Sempre que a gente conseguir um tempo, né, a gente vai estar trazendo... Você, Vitor, sempre vai estar presente com a gente, sempre que possível também. Obrigado pela que a agenda dele permitir, né? E que a sua agenda também permitir. Vamos que Deus abençoe sua carreira. Amém. Né? Que os pacientes que o senhor atender
consigam alcançar o bem-estar que eu alcancei, que possam retomar as suas atividades rotineiras como eu estou retomando, graças a Deus e graças ao Senhor. Graças ao Senhor, né? Eu fico muito feliz. Ele um segredinho aqui. Quando eu falo Senhor, ele fala assim, mas como assim, Amanda, Senhor? Eu digo, é formalidade. Senhor. Molecão. Senhor, 40 anos. Poxa, Amanda, Senhor, eu digo, Molecão porque da quebrada, eu tenho mania de falar Senhor. Né? É respeito, eu tenho uma admiração e um respeito absurdo por você sabe disso. Confiança. E eu acho que a gente vai dar uma pausazinha, né? Vamos encerrar aqui pra gente poder, nós vamos agendar os próximos, Show. tá? Nossos próximos podcasts, e a gente vai trazer também perguntas, porque eu tenho muitas amigas que fazem perguntas sobre o tratamento que eu fiz com você, sobre a questão quando eu falei que eu fiz liberação miofascial, não, muscular. Já vou corrigir aqui. Liberação muscular, perguntaram, mas Amanda, dói? Eu digo, não, peraí, é um processo. Dói. É um processo, calma, é toda uma logística, você não vai chegar lá fazendo o que você vê uma fisiculturista fazendo, Claro, não. É tudo né? gradativamente. Então eu já preparo, né, aquele meu amigo para poder ir até o teu encontro de maneira menos temerosa. Menos traumática, Menos traumática. Tem que né? ser. E é isso, e sempre que eu posso, eu indico mesmo, Vitor, porque o trabalho de Jorge Baldez é um trabalho que deve ser conhecido realmente no nosso estado. Ele é um cara extremamente profissional, técnico e gabaritado para fazer o que ele está fazendo. E eu acredito até que a fisioterapia pode agradecer um pouquinho também ao fisiculturismo, devido ao número de pessoas que vieram através do esporte. Com certeza. A fisioterapia deve agradecer não só ao fisiculturismo, mas também ao crossfit também, cara. Boa. Entendeu? Que também é muito mal visto, como se o crossfit aquilo é mais lesiona. Na estatística na estatística não é bem assim não, cara. Isso aí vai dar um bom papo no próximo episódio, hein? Eu nem puxei muito, não sei se vocês perceberam que eu não adentrei muito no fisiculturismo e no crossfit. Vamos conversar. No nosso próximo bate-papo, a gente vai falar muito sobre isso, porque não tem como falar de fisiculturismo em meia hora, 40 minutos. É muita coisa, é muito complexo, são muitas informações. E é isso, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, né, o nosso bate-papo. Não sei se vocês gostaram, mas eu amei receber vocês aqui, né, no nosso novo espaço. E é uma honra ter o primeiro convidado aqui, pô, massa, cara. Valeu. Massa, eu acho que a gente já pode pegar na mão, né, Baldez? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada por vocês terem aceitado o meu convite. E obrigada por você ter aberto um tempo na sua agenda, que eu sei que está muito apertado. Ele está na semana de eu falo apresentação ou defesa? A defesa. Defesa do mestrado. Então não tá fácil a logística dele. Mesmo assim, ele arrumou um tempinho para estar aqui conosco. Vamos aí, obrigado. Vamos junto, obrigado. E é isso, gente. Nós vamos encerrar por aqui. E nós vamos ter os nossos próximos podcasts aqui do Vem com a Mirna. E vocês não deixem de acompanhar os próximos. Nós vamos fazer uma pegada ainda melhor. E obrigada por vocês estarem aqui conosco, Baldez e Vitor Ramon. Me sigam no Instagram e no YouTube, hein? Sim. Vitor Ramon, Vitor Ramon, e canal no YouTube Homeostase Mental. E no meu Instagram, jorgebaldez.hostel. Segue lá. Vai ter muito material que a gente vai estar liberando. De acordo com tudo que a gente produziu aqui no podcast, a gente vai liberar muita coisa no Instagram deles. E vocês não deixem de conferir. E até a próxima, gente. Valeu. Valeu, obrigada.